assunto que me traz à tribuna nessa noite é, novamente, mais uma fala para cobrar, para reclamar da questão da emergência do Hospital Antônio Pedro. Emergência que defendemos deve ter demanda espontânea, porque não adianta uma emergência onde, ou quer dizer, adianta, mas não cumpre o papel pleno do Antônio Pedro e a sua vocação e tradição, uma emergência que não esteja equipada e preparada para acolher os casos espontâneos. E a gente defende que a emergência do Antônio Pedro esteja aberta para toda a população. Não de qualquer jeito, com o investimento, que a gente faça um trabalho de procurar mediações entre os órgãos públicos para que o Antônio Pedro receba investimentos, para que se qualifique e que se capacite mais e mais funcionários através de concurso público, aquisição de equipamentos, manutenção e melhorias do próprio prédio e, eventualmente, quaisquer gastos que se façam necessários no sentido de viabilizar uma emergência de qualidade em Niterói. A cidade de Niterói doa o Hospital Universitário Antônio Pedro, prédio físico, e no artigo 2º da lei diz a obrigação da UF, que vai receber essa doação de um bem municipal para com a cidade. A obrigação é explícita. No artigo 2º, fica a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, antigo nome da UF, obrigada, não é facultativo, obrigada a prestar serviços de socorro de urgência em regime de internamento ou não, inclusive obstetrícia, à população de Niterói, fazendo-o gratuitamente. Se alguém chegar no reitor da universidade e perguntar qual é a sua legitimidade legal de estar no prédio, ele apresentará este documento. E a emergência do hospital deixou de ter demanda espontânea, passou a ter demanda referenciada. Isso significa que se você passar mal na porta do Antônio Pedro, você não será atendido no Antônio Pedro, mas será referenciado e terá o seu atendimento em outra unidade. Ou seja, a emergência do Hospital Antônio Pedro não tem mais demanda espontânea. E isso, para nós, fere a ideia central sobre a qual o hospital foi fundado, atrapalha a formação dos estudantes, porque é muito melhor, e os próprios estudantes do Diretório de Medicina disseram isso para a gente, é muito melhor você estudar onde se pratica a medicina, inclusive, no caso, com a emergência. É uma demanda, inclusive, dos próprios jovens estudantes de medicina da universidade. Qual é a razão da minha fala nessa noite? Esse é o resumo da história e dessa luta que a gente vem fazendo junto com várias entidades, movimentos sociais, pessoas, figuras de Niterói, várias pessoas que estão lutando junto com a gente pela reabertura da emergência do hospital. Bom, e por que eu venho falar nessa noite? Eu venho falar nessa noite porque fiquei surpreso quando abri o jornal Diz, periódico da nossa cidade, um dos jornais de bairro de Niterói, nossa cidade tem essa tradição, e vi uma entrevista do Dr. Tarcísio. O jornal diz aqui como uma entrevista do Dr. Tarcísio, diretor do Hospital Antônio Pedro. A primeira questão que eu quero relatar aqui é reiterar o nosso respeito pelos profissionais de saúde, pela direção do hospital, pelo corpo técnico. Esta não é uma questão de gosto pessoal por ninguém e nem de falta de gosto pessoal por ninguém. Isso é uma questão prática da cidade, que é uma luta que eu estou tentando encaminhar e que eu estou ouvindo muita gente para poder fazer. Está aqui colocado a entrevista. E aí o doutor Tarcísio aqui faz menções nominais. E aí diz, o vereador Leonardo Giordano isso, o vereador Leonardo Giordano aquilo, que está lutando, que nós não concordamos, que nós achamos errado. E os principais trechos, vereadores, eu fiz aqui questão de sublinhar porque eu queria responder. O jornal Diz pergunta ao doutor Tarcísio, houve uma audiência pública para discutir a situação da emergência do hospital e a alegação do vereador Leonardo Giordano de que o senhor abandonou a audiência e que se nega a dialogar. O que houve? Aí o doutor Tarcísio responde, há uma controvérsia do Leonardo. Na audiência pública, o Antônio Pedro compareceu. É verdade, porque eu não disse que ele não veio à audiência pública, eu disse que ele se retirou do grupo de trabalho. E eu tenho o ofício, foi lido lá, se retirou do grupo de trabalho que pretendia discutir com vários órgãos, que não é eu e ele,
vários órgãos, de forma mediada, novos investimentos no Antônio Pedro, porque ninguém quer abrir o hospital de forma atabalhoada, ninguém quer abrir amanhã de manhã. O que tem que se discutir é um ciclo de investimentos para garantir no final que o Antônio Pedro volte a atender a emergência. Bom, aí segue ele. Aí vem dizendo, na audiência pública, o Antônio Pedro compareceu, ficou o tempo necessário e fez uma proposta para a implantação de uma emergência regional com demanda espontânea. Olha ele reconhecendo que atualmente o hospital não tem demanda espontânea. Emergência essa que deverá ser construída de acordo com a política de governo que é municipal e estadual. Pela proposta, é no modelo do Antônio Pedro. Um consórcio que deverá ter um ente municipal ou municipais, Estado e União, que poderá ser possivelmente a UF. Essa é a proposta. Essa proposta não foi discutida. Não fomos lá para discutir a emergência do Antônio Pedro, mas uma emergência no município de Niterói. Ou seja, o que o diretor do Antônio Pedro está dizendo para a gente é que ele não defende abrir, nem investir na emergência do Antônio Pedro e depois abrir. Ele defende construir outro hospital, que não é para abrir lá, é para fazer outro. A gente, até para fazer essa discussão que o doutor Tarcísio pretendia, o grupo de trabalho era muito bom, porque ele ia poder dizer dentro do grupo de trabalho, ele não citou aqui um monte de órgão, eu não quero reabrir no Antônio Pedro com demanda espontânea, eu quero que construa outra, com um órgão estadual, municipal, eu quero que chame todo mundo, era o grupo de trabalho. Então a primeira questão aqui é dizer, nesse trecho ele diz, a emergência do hospital não está funcionando de forma espontânea e também ele diz, nós deveríamos ter algum lugar para conversar com todos os órgãos, que é exatamente o grupo de trabalho que a gente tinha montado aqui, prontinho para a gente poder começar a fazer essa discussão. Discordamos sobre construir um novo hospital. Eu acho que o respeito ao recurso público deve ser o investimento no Antônio Pedro em seus profissionais e equipamentos. Bom, em outro trecho, o jornal pergunta, a que se atribui a essa expectativa da Câmara de reabertura da emergência do Hospital Antônio Pedro? Aí ele responde, desculpe, mas não posso dizer que é da Câmara. Posso falar da expectativa de um vereador que está orientado por um professor que é de oposição a nós no quadro de sucessão de reitor. Ou seja, aqui eu quero esclarecer ao doutor Tarcísio que tudo que eu fiz do Hospital Antônio Pedro, fiz aprovando no plenário da Câmara. Só teve audiência pública porque teve concordância dos vereadores em aprová-la. Já teve moção de apoio à reabertura da emergência do hospital de forma plena com investimentos. E todo mundo aqui votou nisso. Já teve aqui esse debate várias vezes. Todas as posições de todos os vereadores com as suas preocupações de que não pode abrir de qualquer forma, de que tem que fazer investimento antes, de que tem que ser com concurso público, cada um com seu reparo. Todas as falas foram na mesma direção da fala que a gente vem fazendo. Diz aqui, são mais 3 trechos, eu vou ouvir com prazer a parte da vereadora Verônica, só para não perder a batida de ler a questão da entrevista. O jornal pergunta ao doutor Tarcísio, no seu ponto de vista, qual é a forma ideal para resolver essa situação? Eu vou dizer para vocês, de forma literal, a maneira como o doutor Tarcísio, a quem muito respeito, e estou fazendo um combate intelectual honrado aqui, não estou aqui atacando a sua pessoa, mas sua posição, vou dizer a resposta de inteiro teor. No seu ponto de vista, qual é a forma ideal de resolver essa situação? O doutor Tarcísio responde que nós participássemos de uma discussão sobre uma emergência regional que não sei onde vai ser. A resposta do doutor Tarcísio é que nós participássemos de uma discussão sobre uma emergência regional que não sei onde vai ser. A parte seguinte da entrevista, aí ele continua na resposta. E em seguida ele diz, dinheiro tem, o Brasil está abarrotado de dinheiro. Eu preciso muito saber onde, porque nós estamos querendo investir na saúde e nós precisamos ter essa pista. Ciência e tecnologia está abarrotada de dinheiro. Agora, tem que fazer projeto. Será que Niterói, uma ex-capital, não merece um hospital? Merece. A gente tem o Antônio Pedro, vamos investir nele, vamos colocar ele para funcionar de forma plena e total. Agora, tem que ter gerência, não pode ficar atrelado a conchavo político partidário. Ou seja, que espécie de ataque é esse? Tudo que eu fiz foi de forma pública, em todos os elementos que estou narrando aqui, vai fazer um ataque de que eu estou defendendo reabrir a emergência do hospital por uma questão de ataque partidário.
Ou seja, desqualifica o debate. Eu quero saber se a emergência está funcionando com demanda espontânea ou não. Não está. Não estando, eu vou lutar pela reabertura da emergência Antônio Pedro, que é minha obrigação. A população de Niterói me colocou aqui para isso. E aí ele diz por fim, a verdade é que o Antônio Pedro acordou. É a fala, eu respeito muito a posição dos profissionais, eu acho, inclusive, que essa posição não representa todos eles. O Antônio Pedro acordou. O fato dele possuir uma réplica do Cristo não significa que ele vai atender a tudo e todos. Não tem como. Não tem espaço físico. O que ele está dizendo aqui é que a demanda por uma emergência em Niterói é tão grande que ele não vai abrir, porque a demanda é tão grande que vai lotar e que ele não vai abrir de tanta gente que precisa. Essa que é a fala, na verdade. Embora a gente está o tempo todo querendo construir condições de novos investimentos para qualificar e melhorar o hospital. E aí ele vai terminando. O Antônio Pedro não é o mesmo de 64, está rebatendo a nossa lei. Quando aqui cheguei, encontrei pessoas atendidas em macas pelos corredores. Não havia meios suficientes para tanta demanda. Isso aqui é um hospital universitário. E aí, pula um trecho, para não ficar chato, ele diz, o município e o Estado que assumam, é muito revelador, o município e o Estado que assumam as suas responsabilidades. Continuaremos crescendo com pesquisas e desenvolvendo uma medicina de qualidade, que é a nossa função e obrigação. Então, a resposta que eu tirei dessa entrevista aqui é que não vão participar do grupo de trabalho que está sendo construído a várias mãos, se retiraram, não aceitam dialogar sobre uma demanda espontânea para a regulação da emergência do hospital e não topam que a gente discuta Antônio Pedro. Só pode discutir e construir outro hospital do zero, porque no Antônio Pedro não pode fazer a emergência funcionar com todos os critérios e com qualidade. Repito pela última vez, ninguém está defendendo abrir a emergência Antônio Pedro de qualquer forma. A gente está defendendo um ciclo de investimentos, uma mediação. A população de Niterói, agora, eu vou ter que descobrir se ela é contra ou a favor da abertura da emergência. Porque aqui concluo e passo a parte da vereadora Verônica, a conclusão que tomei disso é o seguinte, eu tentei a mediação, tentei o diálogo, tentei pela audiência pública, tentei com um grupo de trabalho, tentei respeitar, inclusive, quando se retiraram. E agora, pelo jornal, querem travar a discussão da reabertura da emergência do hospital, citando nominalmente e me atacando, dizendo que defender a emergência do Antônio Pedro aberta para toda a população é defender casuísmo partidário. Repudio essa ilação, essa historinha. Quero voltar ao tema da emergência aberta do Antônio Pedro e vou dizer mais, já que não tem diálogo, eu agora quero descobrir se a população de Niterói concorda com o diretor ou se concorda com a gente. E sabe como que eu vou descobrir? Eu vou com bumbo, com faixa, vou com tudo, para a porta do Hospital Antônio Pedro para fazer protesto, defendendo investimentos no hospital e a reabertura plena da emergência do Hospital Antônio Pedro com demanda espontânea, mas partindo de um novo ciclo de investimentos. Agora eu vou perguntar para a rua se ela concorda com o diretor do hospital ou se concorda com o processo de diálogo e mediação que a Câmara Municipal vinha estabelecendo. Nós vamos fazer luta social. Eu já registrei em outras ocasiões o meu posicionamento de inteiro apoio à iniciativa do vereador na luta pela reabertura da emergência do Hospital Antônio Pedro. Alguém que precisa hoje de UTI na cidade de Niterói vai passar aperto. Não são poucas as vezes, inclusive, que a população que precisa desse tipo de atendimento, inclusive chega a recorrer ou à justiça ou até mesmo a vereadores. Mas quero dizer que eu quero me somar a Vossa Excelência sempre. Vossa Excelência viu uma entrevista que eu dei na MF, citei o trabalho de Vossa Excelência, a vossa luta, e quero dizer que vou estar junto com Vossa Excelência sempre nesse sentido, porque a emergência do Antônio Pedro não é só importante para Niterói, não. É importante para os outros municípios aqui da metropolitana.
A sociedade já manifestou que quer a reabertura da emergência Antônio Pedro, porque, na verdade, a saúde nesse país e nesse município é uma vergonha. A reabertura da emergência do Antônio Pedro é parte importante da recuperação do sistema de saúde de Niterói. Há um clamor pela reabertura do Antônio Pedro. Eu tenho visto o trabalho de Vossa Excelência sempre combatível nessa questão da reabertura do Antônio Pedro, e quero me somar a Vossa Excelência e parabenizar pelo excelente trabalho.